Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu sou Fabiana Bassos, sou coach de inteligência emocional e sou participante integrante do Núcleo de Terapias da ASIC. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os benefícios das terapias na live da ASIC às 10h30. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, e essa é a live das 10h30. A nossa convidada de hoje é coach de inteligência emocional, Kid Coach, analista comportamental, terapeuta vibracional quântica, eu quero saber o que é isso, tá? Palestrante, facilitadora de terapias, sócia proprietária do Espaço Onyx e integrante do Núcleo de Terapias Complementares da SIC. Muito bom dia, Fábio. Bom dia, Jean. Gostaria de agradecer o convite do Núcleo de Terapias para estar aqui participando. Agradecer também aos coordenadores e à SIC Cascavel pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre os benefícios das terapias para uma qualidade de vida. Isso. Então a gente vai abordar algumas questões aqui específicas, né, sobre as terapias, o que elas são e como elas funcionam, e também, né, da relação delas nessa questão toda envolvendo a pandemia do coronavírus. Fábio, que tipo de dificuldade, situações de desconforto e estresse podem trazer a qualidade de vida das pessoas? Na verdade, assim, um dos primeiros sintomas que a gente percebe é a ansiedade, a depressão e o cansaço físico e mental, ele vem acompanhado desses sintomas, né? Então, para a gente ter qualidade de vida, é importante a gente ter um domínio sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E não consegue se ter uma qualidade de vida se a gente não tem um domínio sobre quem nós somos, nos conhecer e saber um pouco mais sobre os nossos desafios. E a gente está vivendo um momento de desafio, um momento de se reinventar a cada dia. Esse momento de pandemia traz muitas consequências para a nossa vida física e emocional. Muito bem. Por favor, uma outra questão interessante, Fábio, é o conceito da pandemia interna, né? Com quadros de medo, ansiedade, depressão. Eu gostaria que você discorresse um pouco a respeito disso. Então, a depressão, a gente costuma dizer que é o excesso de passado, né? E a ansiedade, o excesso de futuro. E o estresse, na verdade, é o imediatismo, é o eu ter que fazer agora, tem que ser desse jeito, nesse momento, não pode ser para amanhã. E aí eu acabo gerando em mim sintomas como o estresse, a depressão, a ansiedade, e eu não vivo no aqui e agora. Então, esses momentos de ansiedade estão deixando a gente em um desafio a cada dia. Você não sabe como que vai ser o dia de amanhã e aí a gente vai tendo que se adaptar. A gente está num momento delicado, né? Num momento de muitos medos. Então, a vibração que nós estamos emanando hoje é de medo, porque é de medo, de insegurança. A gente não sabe o que fazer diante de todas essas dificuldades que estão se apresentando aí. Então, a gente vai tendo que olhar para cada dor, para cada sentimento, para cada pensamento, o que eu fazia antes que hoje eu não consigo mais fazer devido a todas essas reestruturações que a gente está passando no dia a dia. E aí, dentro disso, é importante a gente ter esse equilíbrio emocional para poder entender qual é esse momento, o que mais eu posso fazer que eu ainda não tinha feito e que nesse sentido, nesse momento faz sentido eu fazer e que pode fazer algo. Na verdade, assim, a gente tem percebido que muitos terapeutas estão se reinventando, até mesmo enfrentando seus próprios medos e saindo do convencional, né? Então, nesse momento, é um momento realmente de desafios. Não existe uma pessoa, são todas as pessoas que estão nesse mesmo barco. E aí, o cuidar, o olhar para dentro, eu acredito que é a parte mais importante de todo esse desenvolvimento e esse momento delicado que a gente está passando. Fábio, uma outra situação que ocorre, principalmente com os setores produtivos todos, né, de uma maneira geral, em praticamente todo mundo, é que independentemente da área na qual você atue, a pandemia afetou.
E ela atingiu também as empresas, ou seja, as clínicas, né, que trabalham com terapias? Sim, a gente tem nos readequado, né, a todas essas normas aí da OMS. Então, antes a gente fazia encontros de grupo, hoje a gente não tem mais essa possibilidade, pelo menos nesse momento não. Então, a gente adaptou esses encontros para os atendimentos individuais. Também tivemos que nos reinventar, né, nos atendimentos online, que até então a gente fazia mais no presencial. Então hoje também, se a gente for ver o fluxo, está praticamente igual, tanto no presencial quanto online. A gente tem ainda pessoas que não retornaram às terapias devido aos cuidados, pessoas de risco. Mas a gente tem hoje um cuidado de fazer um agendamento com horário mais espaçado, tomando todos os cuidados, usando a máscara, tendo álcool gel na recepção, então mantendo o distanciamento, né, que é recomendado. Os cursos que antes aconteciam também, que havia essa aglomeração de pessoas, hoje não podem mais estar acontecendo, pelo menos nesse momento, a não ser com números restritos, né? E aí a gente vai se readequando conforme a necessidade, as exigências do município, agora do governo também, né? Mas a gente não pode parar. Então, olhar para dentro e ver uma maneira de se reinventar é muito importante nesse momento de desafio. Só lembrando para quem nos acompanha, se tiver alguma pergunta aqui para Fabi Bastos, por favor, passe, que ela responde na medida do possível, né? A intenção é que a nossa transmissão ao vivo aqui dure aproximadamente uns 40 minutos, certo? Benefícios das terapias para uma vida melhor é o assunto da live das 10h30 desta terça-feira, 14 de julho. E a nossa convidada é coach de inteligência emocional, Kid Coach, analista comportamental, terapeuta vibracional quântica, palestrante, facilitadora de terapia, sócia proprietária do Espaço Onyx e integrante do núcleo de terapias complementares aqui da SIC. Enquanto você estava respondendo, Fábio, eu lembrei de uma questão que o Augusto Cury, né, que participou de uma das edições da Conexão Empresarial aqui da SIC, ele disse o seguinte, que a ansiedade é o grande mal do século, né? E com essa questão toda, com a pandemia, vocês que ouvem as pessoas, que escutam os problemas que elas têm, você percebe que a ansiedade, como é que está isso exatamente? A ansiedade cresceu nos últimos meses? Sim, bastante, né? Justamente, como eu falei anteriormente, o excesso de futuro. Então, como vai ser esse nosso futuro? De que forma eu posso, vamos dizer assim, sobreviver a essas dificuldades? A gente tem visto aí uma dificuldade coletiva, né? De comércios fechando, empresas tendo que demitir funcionários para se manter hoje ainda com as portas abertas, e você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Então, um lado bom disso tudo que a gente tem visto é que algumas pessoas estão aprendendo a fazer coisas que antes não faziam. Então, a pandemia veio, eu acredito que o meu olhar para isso é um olhar realmente de se reinventar. Então, se eu ficar presa nessa sensação da ansiedade, do medo, eu não crio nada, eu não desenvolvo, pelo contrário, é como se eu paralisasse. Então, como eu posso fazer para lidar com esses sentimentos, né? E justamente isso que as terapias vêm nos ajudar ao longo do dia, do mês, do ano. Então, não se faz terapia apenas para cuidar ou tratar de um problema físico ou emocional. Ela também é feita como uma forma de prevenção. Então, se eu cuido da minha saúde física, mental, espiritual e emocional, eu consigo lidar com esses desafios com mais inteligência, com cabeça no lugar, mais centrada. E hoje a gente tem muitas ferramentas aí no mercado, né? Tanto as terapias energéticas quanto as terapias manuais, todas elas são complementares. Então, uma vem auxiliando a outra e a gente vai, vamos dizer assim, passando esses dias e essas dificuldades e as ideias vão surgindo. Viu, Fábio? Tem uma pergunta aqui do Elson, a quem desde já eu agradeço a audiência. Se eu entendi bem, Elson, o que você está querendo que ela coloque aqui é o seguinte: quais são as áreas de terapias
que os integrantes do núcleo, né, do qual você participa, oferecem? Então, o núcleo de terapias, a gente tem os dois lados da terapia, tanto as energéticas quanto as manuais, como eu mencionei antes. Então, a gente tem ali no núcleo terapeutas de massoterapia, de quick massagem, de constelação familiar, barras de axis, reiki, auriculoterapia, acupuntura, reprogramação. Então, ali dentro do núcleo, a gente tem uma quantidade de profissionais qualificados para estar atendendo a população, não só os conveniados do VidaSIC, né, da SIC Cascavel, mas também toda a população de Cascavel que esteja buscando realmente trabalhar esses sintomas que a pandemia está gerando em cada um de nós. O Fábio, o Elson fez uma complementação aqui na pergunta que eu acho que é bastante interessante, é nessa linha que você acabou de apresentar agora, mas que eu entendo que você pode aprofundar um pouquinho, né? Como os funcionários das empresas podem usufruir das terapias oferecidas pelos profissionais do núcleo? Então, a gente tem o convênio VidaSIC, né? Esse convênio trabalha com a facilidade até de introduzir os funcionários dentro das terapias. Consequentemente, fica mais fácil as pessoas terem acesso a essa linha de tratamento que até então muitos planos de saúde hoje não contemplam, né? E o VidaSIC contempla. Então, as empresas podem aproveitar e fazer não só para os funcionários, mas também para os seus proprietários, para os empresários, porque nós, como terapeutas, também somos empresários. E a gente vê vamos dizer assim, a necessidade de você também cuidar de você, né? Então, essas empresas têm vamos dizer, um caminho encurtado hoje com o VidaSIC para poder estar trabalhando a saúde mental, física, emocional e espiritual também desses funcionários. Com isso, a gente tem um rendimento muito maior desses funcionários também, né? Muito bem. Quem nos acompanha hoje na live das 10h30 da SIC é a Fabi Bastos, que é integrante do Núcleo de Terapias Complementares da SIC. Fabi, como as terapias podem ajudar as pessoas a enfrentar situações difíceis? E quais são as recomendadas para momentos, né, especialmente adversos como os de agora? Na verdade, não existe uma melhor ou uma pior terapia, né? Existe a terapia que eu me encaixo, né? Então, seja ela manual, seja ela energética, de acordo com o que você sente, com a sua energia, com a energia do terapeuta, é que você vai poder se encaixar dentro de uma técnica e usar algumas ferramentas para sair desses sintomas de ansiedade, depressão, de medo. Então, o benefício é trazer realmente um cuidado para os nossos corpos físico, mental, espiritual e emocional. Então, quando eu olho para isso de uma forma a me fortalecer, qualquer terapia que eu escolha, que para aquele momento seja necessário, vai me trazer resultado. Então, por exemplo, um dia muito exaustivo, cansativo, eu posso ter a oportunidade de encontrar dentro do núcleo de terapias um terapeuta para fazer uma massagem relaxante, né? Aplicar uma acupuntura, fazer uma terapia energética como um reiki, fazer uma sessão de barras de axis. Então a gente tem inúmeras ferramentas e não existe uma melhor ou pior, existe a que se adapta, para aquele momento ela é mais propícia. Certo. Veio uma outra questão aqui, Fábio, da Elaine Marchioro, que complementa, né, essa pergunta que a gente acabou de fazer. E o que ela quer saber é o seguinte: como as terapias podem contribuir para aumentar a produtividade dos colaboradores, a lucratividade das empresas, reduzindo consequentemente, né, o nível de adoecimento dos funcionários? Então, se a gente pensar a partir do princípio que se eu tenho um funcionário que ele tem um equilíbrio emocional, físico, mental e espiritual, eu consigo também entender que esse funcionário tem uma saúde perfeita, que esse funcionário tem um rendimento mais elevado, que ele vem trabalhar para dentro da empresa
com mais alegria, com mais satisfação, consequentemente a produtividade dele vai aumentar. Então é importante a gente também olhar para esses funcionários, porque não só enquanto um empresário está passando por desafios, esses funcionários também estão naquela linha de será que eu ainda me mantenho dentro da empresa diante de todas essas dificuldades, né? Então, olhar para esses funcionários com amor, com carinho e até mesmo o cuidado dessa área física, emocional e espiritual é muito importante. Faz com que a minha produção seja elevada, consequentemente eu tenho lucros maiores também. Mas é algo que a gente inclusive tem relatos dentro do núcleo de terapias, de trabalhos feitos em empresas, e foi feito um estudo antes e depois de lucratividade, de rendimento, de produção, e foi constatado que esses funcionários que receberam técnicas terapêuticas, eles tiveram uma produção maior. Então, consequentemente, eu acredito assim, faz bem tanto para o empresário quanto para o funcionário também. E as empresas estão aí, elas podem aproveitar desse convênio. Ela nasceu em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, é mãe de um filho e mora em Cascavel há 40 anos. A nossa convidada de hoje, Fabi Bastos, fala sobre benefícios das terapias para uma vida melhor na live das 10h30 desta terça-feira, 14 de julho. Essa questão seguinte aqui, Fabi, eu entendo que vá também na direção dessa última, mas talvez você possa, não sei se existe a possibilidade, mas de quantificar o que eu vou te pedir aqui. É possível fazer uma relação entre custo e investimentos em terapias? Nós costumamos dizer que terapia não é custo, e sim um investimento, né? Cuidar da saúde é sempre um investimento. Então, como eu falei no início da nossa live, a terapia ela funciona também como uma prevenção. Então, algumas pessoas têm o conceito de que eu tenho que procurar terapia se eu sofro de algum mal, tanto físico quanto emocional. E pelo contrário, quando a gente olha para nós e procura se reconectar com nós mesmos e descobrir a nossa essência, a gente previne muitos problemas emocionais. E a gente sabe que os problemas físicos, eles vêm decorrendo dos problemas emocionais, né? Existem estudos que comprovam isso. Então, quando eu cuido do meu emocional, do meu eu acredito que não é um custo, e sim um investimento na minha qualidade de vida. Então aí com isso eu tenho produtividade, eu me sinto alegre, eu me sinto saudável, eu tenho um prazer em estar e me relacionar com minha família, com amigos. Então na verdade a gente está falando aqui de qualidade de vida. A minha qualidade de vida aumenta quando eu cuido de mim. Mas muitas pessoas hoje se preocupam tanto com o exterior, né? Então, o cuidar do outro, mas não tem tempo para si. Então, o olhar para dentro, seja de que forma for, né? A escolha é de cada um e é muito particular. Cada um pode escolher cuidar de si e olhar para isso como um investimento e não como um custo, como um gasto, né? O Fábio, você falou agora há pouco do VidaSic, né, que é um dos serviços que a Associação Comercial oferece ao seu quadro associado, e a Dila Silva está apresentando um questionamento nessa direção aqui. Ela está querendo saber se pode estender o VidaSic também aos familiares, né, dos empresários associados. Sim, todas as pessoas que compõem e que fazem parte do plano, né, VidaSic, do convênio, podem estar participando e usufruir de todas as terapias, não só terapias, né? A gente tem aí um quadro, uma oferta, vamos dizer, de profissionais de todas as áreas. Então é interessante sim que as pessoas saibam um pouco mais e aproveitem mais essa linha que está aí disponível para muitas pessoas, e muitas pessoas não sabem nem que tem, né, essa possibilidade do VidaSic. Lembrando a todos que nos acompanham que esse projeto da live das 10h30 da SIC começou há aproximadamente 3 meses e que todos esses conteúdos, né, desse debate que a gente tem de cerca de 50 minutos por dia, eles são preservados e estão lá no canal da SIC no YouTube, a SIC Cascavel. Você pode se inscrever no canal e acessar a todos os conteúdos
sempre debatidos com pessoas, né, altamente gabaritadas das suas áreas de competência, né? São pessoas assim que conhecem muito do seu setor específico e que debateram aqui com a gente, né, a situação atual e também a busca de soluções que podem contribuir, né, para que todos nós possamos sair o mais depressa possível dessa situação. Fábio, os especialistas dizem, né, que as questões emocionais estão na raiz de boa parte dos problemas que nós enfrentamos, sejam eles, né, nos mais diferentes ambientes, né? E de que forma que as terapias podem contribuir especificamente com a nossa relação familiar? Como a gente falou também anteriormente, a qualidade das nossas emoções vão interferir em todas as áreas da nossa vida, né? Então, um dia muito estressante, um dia onde eu tive muitos desafios e eu acabei me envolvendo em estresse, em discussões muitas vezes, porque o momento está levado para esse nível, vamos dizer assim, de energia. Então, se eu faço uma técnica de relaxamento, recebo uma terapia, consequentemente eu também tenho uma qualidade de vida, como a gente já falou. E aí, como esse empresário, vamos dizer, ou esse pai de família que passou o dia todo trabalhando, justamente nessa energia do estresse, do não saber o dia de amanhã, como vai ser isso, se ele tem um equilíbrio emocional, como ele chegaria em casa? Com mais tranquilidade, com mais felicidade, né? Sendo grato porque tem uma oportunidade de emprego, tem uma empresa que ainda está fazendo de tudo para se manter aí forte e firme nesse momento de desafio. Então, o que a terapia vem ajudar no convívio familiar? Justamente você trazer essa base, essa harmonia para dentro de casa, porque a gente vê muitas famílias aí desestruturadas pelos problemas que estão lá fora, né? A gente fala fora de casa. E deixar o problema que é da empresa, o problema que não é de casa, deixar lá fora. O momento que você está com a família é o momento da família. Mas muitas vezes a gente não tem esse controle e as terapias vêm justamente para nos auxiliar nesse autocontrole das nossas emoções, dos nossos pensamentos e aí, consequentemente, essa qualidade de vida, não só familiar, mas empresarial e todos os tipos de relacionamentos, eles têm uma qualidade muito maior. A todos que nos acompanham, mais uma vez, eu peço, né, que se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, que enviem aqui que a Fábio vai responder. Nós temos um tempo ainda, né, para discorrer nessa live e ela está à disposição aqui de vocês. Uma coisa importante é que vocês têm um grupo, que é um núcleo setorial, que tem o suporte do programa Empreender, que permite que vocês conversem, dialoguem e troquem experiências, né? Fábio, me diga, que tipo de contribuições participar do núcleo de terapias traz? A gente, dentro do núcleo, como eu falei, a gente tem vários terapeutas de várias áreas, né? Então, muitos não conhecem até mesmo a técnica que o colega atua. Então, o benefício de participar do núcleo é justamente essa integração, essa troca de conhecimento, essa troca de técnicas, onde um terapeuta indica um cliente para o outro terapeuta porque é uma área que ele não atua. Então, e a gente mesmo recebe as técnicas dos próprios colegas, né, experimentando algo novo. E essa integração sempre nos fortalece enquanto núcleos e a gente tem projetos aí empresariais, a gente tem reuniões quinzenais, né, estão acontecendo hoje de forma online também, que até o núcleo teve que se readequar diante dessas situações, então hoje nossas reuniões são online. E a gente faz essa troca, implementa aí projetos para as empresas e como a gente pode ser essa contribuição através do VidaSIC também para as empresas e para todos os participantes do VidaSIC. Muito bem. Quem nos acompanha hoje é a Fábio Bastos. Veio mais uma pergunta aqui da Elaine Marchioro. Muito obrigado, viu, Elaine, pela audiência. E ela está dizendo que as terapias podem ser levadas para dentro das empresas para melhorar os relacionamentos e a integração entre os colaboradores, Fábio?
Com certeza. O resultado, na verdade, da terapia, ela vem num contexto em geral, né? Todas as áreas da nossa vida acabam sendo afetadas. Assim como o estresse, o medo, a depressão afetam todas as áreas da nossa vida, a qualidade de vida também eu ganho fazendo as terapias, usando as ferramentas que a gente utiliza e ensina a todos esses nossos pacientes que chegam muitas vezes no auge dos seus problemas, das suas dores, né? Levar essa qualidade de vida para dentro das empresas vai acabar refletindo, como a gente falou antes, na família, no relacionamento dentro da própria empresa, na produção desse funcionário, no relacionamento funcionário-patrão, patrão-funcionário. Então existe sim uma mudança muito grande e positiva diante de todas essas técnicas e ferramentas. O currículo da FAB é bastante extenso, a gente teve que dar uma simplificada aqui, porque o nosso convite não é tão grande para tantas atribuições e funções que ela desempenha. Mas tem uma em particular, FAB, que me chamou a atenção, que gostaria que você explicasse o que é exatamente a terapia vibracional quântica. São as terapias energéticas, né? Então, são terapias que eu uso o poder, né, de energia que eu tenho nas minhas mãos. Então, hoje o nosso forte, meu e a minha especialidade é na terapia energética. Algumas outras manuais, mas muito mais a energética. Eu encontrei dentro dessa técnica ferramentas que realmente me auxiliaram em muitos momentos desafiadores da minha vida e acabei me encantando, né? De coaching acabei virando terapeuta também e hoje eu tenho o meu sistema de atendimento onde eu consigo unir todo o meu conhecimento. Então, a terapia vibracional quântica, ela trabalha não só o teu lado físico, quanto o emocional, o espiritual também. Então, se eu cuido dos meus pensamentos, automaticamente eu tenho emoções diferenciadas, eu sinto algo diferente. Então, a terapia vibracional é justamente isso, é vibrar numa energia mais elevada. Se a gente pudesse medir, por exemplo, em uma escala, a vibração do medo é uma vibração muito baixa, uma vibração que nos traz realmente a ansiedade ou a depressão, né? E aí, quando eu elevo os meus pensamentos, quando eu recebo algo que é uma contribuição energética, é como eu ligar um fiozinho na tomada e me recarregar, sabe? Aquele momento difícil do meu dia deixa de ser tão difícil, é o olhar de uma outra forma para aquele desafio. Então, os desafios, eles estão aí. A gente é feito de desafios, né? Nós somos o resultado dos nossos desafios. Então, de que forma eu posso olhar para essa situação que está acontecendo aqui hoje de uma maneira diferente? Eu sempre brinco com os meus pacientes que se eu mudar o meu ângulo de visão, eu também tenho um olhar diferente. Eu já não vejo mais aquele bicho-papão como eu via antes. Então eu posso ver uma cor diferente, uma situação diferente, um momento diferente. E aí entram muitas nossas escolhas. Então a parte vibracional vem justamente para elevar a nossa vibração para um momento de vibração de alegria, né, de felicidade. Eu sei que o momento hoje não é tanto, né, alegre, porque é um momento de desafio, mas a gente tem a escolha sempre de ficar nesse lugar da dor, do sofrimento, ou escolher estar com pessoas que nos tragam essa vibração de alegria, de felicidade, de saúde, de cura. Então são escolhas e essa parte da vibração energética que a gente fala contribui muito para as nossas emoções. Ô Fábio, o que eu gostaria de saber agora a pandemia está aí, é séria, é grave, atinge o mundo todo, agora em algum momento vai passar, como outras crises, como outras situações sanitárias que nós tivemos ao longo das décadas. No que se refere a tempo, vai ser um hiato nas nossas vidas, né? Então, o que eu gostaria de saber é o seguinte, não considerando especificamente esse período de 6 meses, né, com uma tensão mais forte do coronavírus, mas como as pessoas têm se comportado diante dessas opções todas de terapias, né? Elas estão mais abertas, elas estão procurando mais o equilíbrio que é tão essencial para as nossas vidas a partir dessas soluções tão interessantes que vocês oferecem? Sim, a gente tem tido sim um aumento
de pacientes buscando por técnicas de todas as formas, né? Seja as manuais ou as energéticas, justamente pela qualidade de vida. Então, esse momento a gente não sabe, a gente sempre diz que vai voltar, mas vai voltar não da mesma forma que era. Né? Então nós não somos mais quem a gente era em março, quando tudo isso começou. Então, usar desse momento para esse reinventar-se nos tornou pessoas diferentes. Quando isso vai passar e de que forma que isso vai ser resolvido, ninguém sabe exatamente como que vai ser e nem quando vai ser. Né? Porque a gente pensa, não, tá tudo resolvido, tá tudo dentro dos conformes, agora a coisa vai andar. De repente vem uma outra situação em que nos coloca uma gravidade que ainda está, né? Um momento delicado que a gente ainda está vivendo. Então, assim, como vai ser e quando vai ser, a gente não sabe e nem como vai ser esse retorno. Tem uma outra questão aqui, viu, Fábio, da Jaque Becker, que ela está deixando uma dica para os comerciantes, dizendo que neste momento de mudança é muito importante que eles levem terapias e palestras para dentro das empresas, para o bem da saúde mental de todos, do administrador e dos colaboradores. Você gostaria de comentar isso? Excelente colocação, Jaque. Obrigada pelo seu comentário. É muito interessante, sim. É o que a gente tem falado sobre a qualidade de vida, né? E a qualidade de vida, ela não se estende só para o físico. Principalmente, a gente fala, é o emocional. Como está o emocional da minha equipe de trabalho? Como está o emocional da minha empresa? Então, levar realmente esse olhar diferente para todos os colaboradores faz uma grande diferença para o empresário e para os próprios colaboradores. Isso que a gente chama de qualidade de vida, né? Ter esse vínculo e essa preocupação com o funcionário faz toda a diferença para uma empresa. E o VidaSic está aí justamente para nos trazer essa facilidade, né? A gente tem aí inúmeros profissionais disponíveis dentro desse convênio com a SIC Cascavel e ele nos disponibiliza uma infinidade de ferramentas aí para várias situações. Como a Fábio colocou, eu gostaria de reforçar aqui, o VidaSic é uma das soluções que a Associação Comercial tem para as empresas. Ela tem um portfólio enorme, são vários produtos e serviços que estão à disposição das empresas e alguns deles, né, desenvolvidos especificamente para esse momento de restrições, de convivência que a pandemia criou. E um deles eu posso citar aqui é o ASIC Marketing, que é uma tendência muito forte, né, irreversível de comércio e de vendas, né, a partir da plataforma digital. Então, para quem estiver interessado ou quiser mais informações, basta entrar em contato com a SIC 3321-400, que vai ter mais informações a respeito disso. Quem nos acompanha hoje, terça-feira, 14 de julho, na live das 10h30 da SIC, é a Fábio Bastos, que é coach de inteligência emocional, Kid Coach, analista comportamental, terapeuta vibracional quântica, palestrante, facilitadora de terapias, sócia proprietária do Espaço Ônix, integrante do núcleo de terapias complementares. Fábio, tem muita gente que entrou da metade para frente aqui na nossa live e seria importante reforçar uma questão aqui. Você disse que algumas situações estão sendo resolvidas a partir do home office, né? Mas como é que está hoje, especificamente a atividade das clínicas e que tipo de cuidados, né, no que se refere à questão preventiva e de higienização que vocês adotaram? Então, antes dessa pandemia a gente já tinha alguns cuidados, isso a gente só veio a reforçar, né? Então, o uso de máscara já na entrada da clínica, álcool em gel, o espaçamento o agendamento entre um paciente e outro também foi aumentado, esse espaçamento nas nossas agendas, os cursos e encontros, como a gente tinha constelações em grupo, cursos com um número maior de pessoas, hoje eles se dão individualmente, né? Então a gente fala cursos VIP e as constelações estão sendo feitas individualmente e online. Os atendimentos também ganhou uma grande proporção aí no via online, né?
Porque isso também traz uma segurança para o paciente, mas ainda tem técnicas que é importante o presencial. Então, para esse presencial, a gente está seguindo todas as normas realmente da OMS, o cuidado com todos os pacientes que chegam, que saem. Então, a higienização do local também é feita a partir do momento em que o cliente sai, a troca de todos os descartáveis, se for o caso, né, de uso durante a terapia. Então, são cuidados que a gente teve que se adequar e cuidar um pouco mais do que já vinha sendo cuidado, mas para poder também trazer essa segurança para quem está recebendo o atendimento presencial. Muito bem. Fábio, você disse antes que é difícil fazer esse exercício, né, de futurologia, de como nós vamos sair, né, desse momento de pandemia. Mas eu gostaria de saber, gostaria que você fizesse um esforço quântico, vibracional, de quais são as suas expectativas para o pós-pandemia, especificamente no seguinte: nós temos a chance, Fábio, de sair melhores? Eu acredito que sim, né? Hoje, falando de mim mesma, eu me vejo uma pessoa muito melhor do que no início da pandemia, mas passei por os momentos de desafios, todos os dias a gente passa, né? Acredito que podemos escolher, sim, porque isso na verdade já é uma escolha, né, de cada um. Se eu me mantenho no local onde eu estou, se eu me mantenho parada, ou se eu uso todas essas dificuldades para eu me reinventar. Então, se eu puder escolher me reinventar nesse momento, tem muitas pessoas que estão fazendo coisas que antes não faziam e que sequer tinham imaginado que eram capazes de fazer. Então, essas pessoas sim estão se reinventando. E se a gente for pensar, elas estão sendo pessoas melhores sim. Então, eu acredito muito no ser humano, na mudança, na evolução. Eu não acredito que isso tudo venha para, vamos dizer assim, destruir algo. E sim, é uma forma de evolução, né, do planeta, porque é o mundo que está passando por esse desafio. Então, não sou eu, não é você, Jean, não é o meu vizinho. Na verdade, é o coletivo. Então, olhar para esse coletivo, de que forma eu posso ser uma contribuição maior para o meu cliente, para a minha família, para a empresa que eu trabalho. O se reinventar, eu digo assim, não é só fazer uma atividade nova, não, é pensar diferente, é agir diferente, olhar para si de uma forma mais amorosa, com menos cobrança, mas principalmente elevando a nossa vibração. Aí entra de novo, né, as energias aí que a gente falou antes. Então, quando eu elevo a minha vibração, quando eu vibro na vibração da alegria e eu estou constantemente nessa vibração, e eu sei que é um momento difícil, eu concordo com todo mundo e eu também passo por esses momentos, mas aí é o que eu falo assim, a gente, enquanto terapeuta, a gente tem ferramentas para poder sair das situações que nos prendem, vamos dizer assim, em alguns momentos. Então, é isso que me difere de um paciente que vem em busca de ajuda. Hoje eu uso as minhas próprias ferramentas para elevar minha vibração. Se hoje eu não acordei tão legal, então eu tenho uma escolha do que fazer. Então eu vou fazer uma meditação, eu vou procurar uma massagem relaxante, eu vou procurar uma sessão de reiki, de barras, e eu vou cuidar do meu eu, né? Da minha essência, na verdade. Então isso vai me tornar, não tem como a gente ser a mesma pessoa pós-pandemia. Todos nós, eu acredito, que vamos ser pessoas diferentes sim, Jean. Fábio, como as pessoas que nos acompanham podem contatar o núcleo de terapias complementares aqui da SIC e os seus integrantes? Na verdade, entrando em contato realmente com a SIC Cascavel, né, pedindo a informação sobre esse convênio, sobre o Vida SIC. E aí as meninas aqui da SIC têm todos os profissionais que fazem parte desse convênio, não só nós aqui do Núcleo de Terapias Integrativas, mas tudo que compõe aí o Vida SIC. Então as meninas podem estar auxiliando nesse momento. Benefícios das terapias para uma vida melhor foi o tema da nossa live das 10h30 da SIC desta terça-feira, 14 de julho. E a nossa convidada, coach de inteligência emocional, Kid Coach, analista comportamental, terapeuta vibracional quântica,
palestrante, facilitadora de terapias, sócia proprietária do Espaço Onyx, Fabi Bastos. Fabi, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro, editor da diretoria, quero agradecer muito pela gentileza de você ter estado aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Jean, o convite, né, e poder participar aqui desse encontro da live das 10h30 da SIC. É um prazer e também trazer esse conhecimento que muitas pessoas ainda não tinham, o conhecimento do Vida SIC, e que nós, terapeutas, estamos aí à disposição das empresas, dos familiares, dos colaboradores, nos colocando à disposição para ajudar essas pessoas a enfrentar esses desafios que estão por aí. Obrigado, Fabi. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.